Nos destaques do Panorama CBN de hoje, você vai saber o resultado da nova pesquisa IPEC para a presidência. Em São Paulo, tiros foram disparados em Paraisópolis durante uma agenda de campanha do candidato Tarcísio de Freitas, que concorre ao governo de São Paulo. E eu conto para você também quem é o melhor jogador e a melhor jogadora do mundo. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022. CBN Eleições 2022. E aí, como é que foi o seu final de semana? Espero que você tenha conseguido descansar, porque, na verdade, a semana já começou, pelo menos na política. Porque ontem rolou o primeiro debate do segundo turno entre os candidatos à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. Se por acaso você perdeu esse debate, eu recomendo que você ouça o episódio anterior de hoje, porque na edição da manhã do Panorama CBN, a Bianca Santos fez aquele resumo maroto lá para você. Então, não perca tempo, vai lá ouvir. E é claro que esse assunto continua rendendo hoje, porque a segunda-feira foi o dia das campanhas avaliarem quem ganhou, quem perdeu nesse debate. E a avaliação geral das campanhas é que cada um conseguiu vencer um dos blocos de confronto direto nesse primeiro debate da TV no segundo turno. Esse evento teve um formato diferente de outros debates. Funcionava assim, teve 2 blocos de perguntas e respostas entre os adversários e cada um podia administrar o tempo de 15 minutos de forma livre. E segundo o que o nosso repórter em Brasília, Felipe Igreja, apurou, na campanha de Lula, a avaliação é que o primeiro desses blocos teve Lula como o melhor, porque ele estava mais à vontade, teve o controle de boa parte do tempo e da condução do bloco, que foi pautado principalmente pelo tema pandemia. Nesse momento, o comando da campanha petista entendeu que Lula conseguiu forçar Bolsonaro a abordar temas como a falta de vacinas e a propagação da cloroquina. Só que o PT lamentou um deslize de Lula em relação ao tempo do segundo confronto direto entre os candidatos. O petista acabou deixando mais de 5 minutos livres para Bolsonaro ao final e ele só conseguiu rebater denúncias de corrupção porque teve um direito de resposta concedido. E quem falou isso durante a programação da CBN foi o senador Humberto Costa, do PT. Naturalmente que ele teve pontos assim muito altos. Eu acho que o primeiro bloco de enfrentamento direto ele teve um desempenho excelente, colocou o Bolsonaro no canto da parede, e no terceiro bloco eu acho que ele terminou fazendo uma administração do tempo terminou ao final dando a Bolsonaro, né, a possibilidade de falar quase que 6 minutos sozinho. De um modo geral, o desempenho de Lula foi muito bom, muito firme, apresentou propostas. Então eu acho que para nós que precisávamos tão somente preservar uma posição, diferentemente de Bolsonaro que precisava ganhar o debate, nós nos saímos muito bem. Já a campanha de Bolsonaro entendeu que o presidente conseguiu, ao menos, empatar a disputa ao abordar como tema a corrupção nos governos petistas, porque Lula, mais uma vez, não conseguiu rebater o adversário e ainda viu Bolsonaro abordar temas sensíveis ao PT, como o apoio a ditaduras na América Latina. O deputado Capitão Augusto, que é vice-presidente do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, ele acredita até mesmo em uma vitória de virada de Bolsonaro, que começou enfrentando problemas ao abordar como tema a pandemia. 15 minutos no tema do Covid, mas foi importante também para que o presidente Bolsonaro pudesse esclarecer vários pontos, né? Ali eu acho que ninguém ganhou e ninguém perdeu.
Depois dali, realmente, o presidente Bolsonaro deslanchou. O Lula se perdeu no tempo, que deu uma oportunidade ímpar para uma audiência que estava o debate, o presidente Bolsonaro falar no último bloco do embate, né, durante quase 6 minutos sozinho. Então, para nós, foi assim, de comemorar, foi excepcional, um momento importantíssimo, que a gente sabe que está acirrada a disputa, e depois desse debate nós temos a convicção, a certeza absoluta, nós estamos comemorando dentro do partido, né? Foi o que já possibilitou a virada nesse segundo turno. E o que temos aí de estratégia pela frente em relação às duas campanhas? A ideia do time de Bolsonaro é explorar ainda mais o tema da corrupção e da Lava Jato no restante da campanha. A avaliação é que Lula ainda não encontrou respostas assertivas para rebater o presidente. Já o PT vai reforçar a imagem de perseguição política contra Lula, porque, como a Bianca Santos contou para você na edição da manhã de hoje, Sérgio Moro, que é um senador eleito e foi ex-ministro de Bolsonaro, estava ao lado do candidato à reeleição, e esse fato vai ser usado para reforçar que o ex-juiz da Lava Jato só condenou Lula para permitir a eleição de Bolsonaro. E eu falei pra você que a semana já tinha começado na política, né? E a segunda-feira teve também, sabe o quê? Uma nova pesquisa do IPEC de intenção de votos à presidência. Esse levantamento ele foi divulgado agora no começo da noite e foi encomendado pela TV Globo e mostra que o ex-presidente Lula do PT tem 50% de intenção de votos nesse segundo turno e mostra também que o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição pelo PL, tem 43%. Para você ter um efeito comparativo, na pesquisa anterior do IPEC, que foi divulgada dia 7 de outubro, Lula tinha 51% e Bolsonaro 42%, mas eu lembro para você que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, portanto, de acordo com o Instituto, o cenário do segundo turno continua estável. Esse novo levantamento foi feito entre sábado e segunda-feira, ou seja, sábado, dia 15 e hoje, e os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. Já branco e nulo somam 5%, não sabem, não responderam 2%. Agora, em relação a votos válidos, se a eleição fosse hoje, Lula teria 54% dos votos válidos e Bolsonaro 46%. Para calcular esses votos válidos, eu lembro você que são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. Esse procedimento ele é o mesmo que é usado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. E no levantamento anterior do IPEC, Lula tinha 55% dos votos válidos e Bolsonaro 45%. Essa pesquisa mostra ainda que 93% dos eleitores brasileiros dizem estar totalmente decididos em quem vão votar para presidente no segundo turno. Os que dizem que ainda podem mudar de opinião são 7%. E entre os eleitores do ex-presidente Lula do PT, a taxa dos que dizem que o voto está decidido é de 93%, que é um ponto a mais que o aferido entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro do PL. O percentual de eleitores que ainda podem mudar de voto é de 7% entre os eleitores dos dois candidatos. O levantamento, que foi divulgado agora à noite, mostra ainda que 46% dos eleitores brasileiros não votariam no atual presidente Jair Bolsonaro do PL de jeito nenhum. O ex-presidente Lula do PT tem 41% de rejeição. E por fim, essa pesquisa mostra também a avaliação do governo Bolsonaro e mostra que o presidente tem 39% de avaliações negativas, ruim ou péssimo, e 37% de avaliações positivas, ótimo ou bom. Os que consideram a gestão regular são 23%. Foram entrevistadas 3.008 pessoas em 184 municípios entre sábado, dia 15, e segunda-feira, dia 17 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, como eu contei para você, e tem um índice de confiança de 95%. E essa pesquisa, ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-02707/2022.
No TSE, os trabalhos estão a todo vapor durante essa campanha. E hoje, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, proibiu a campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro de veicular um trecho de uma propaganda que passa a ideia de que o ex-presidente Lula teria agradecido o surgimento da pandemia e de que o PT votou contra o Auxílio Brasil no Congresso Nacional. De acordo com o ministro, essa propaganda se descola da realidade por meio de inverdades, fazendo uso de falas descontextualizadas de Lula, com o objetivo de induzir o eleitorado à crença de que o candidato despreza a vida humana, assim como o caso em que o Partido dos Trabalhadores teria votado contra um programa de transferência de renda em um momento delicado. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que eu citei um trecho aqui para você, abrange a veiculação na propaganda de rádio e TV e também na internet. Alexandre de Moraes ainda fixou uma multa diária de R$100 mil em caso de descumprimento. A campanha do ex-presidente Lula também registrou um outro pedido no TSE hoje para a remoção de mais de 40 perfis das redes sociais, denunciando o que chama de um ecossistema de desinformação promovido pelo presidente Jair Bolsonaro, pelos filhos dele, parlamentares e outros apoiadores. Além da derrubada desses perfis, a campanha pede que as plataformas apontem os donos desses perfis não identificados, além de quebras de sigilos bancários e telefônicos. E hoje, em uma outra decisão, o ministro Benedito Gonçalves, do TSE, deu um prazo de 3 dias para que o deputado André Giannone se manifeste sobre um pedido da campanha de Bolsonaro para derrubar as redes sociais dele até o fim das eleições. O magistrado disse que só vai decidir sobre esse pedido após ouvir o parlamentar. Os advogados de Bolsonaro apontam que Giannone age como um consultor nas esferas digitais para Lula e vem se utilizando de suas redes sociais ostensivamente como verdadeira fábrica de fake news. As ações apontam um uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político e econômico, com o objetivo de manipular os eleitores e influenciar o processo eleitoral. Ainda falando de eleições, hoje uma agenda do candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos Tarcísio de Freitas, que é aliado ao presidente Jair Bolsonaro, teve de ser interrompida na manhã de hoje por causa de um tiroteio. O nosso repórter aqui da CBN, Vinícius Passarelli, acompanhava essa agenda quando o prédio em que estava o ex-ministro foi alvo de disparos. E aí toda a imprensa teve que se esconder por causa desses tiros e Tarcísio deixou o local acompanhado de seguranças e escoltado por uma van. No momento desses tiros, a equipe de segurança do candidato recebeu reforço da Polícia Militar. E depois de toda essa confusão, o governador do estado, Rodrigo Garcia, disse que determinou a imediata investigação desse caso. Durante essa troca de tiros, um homem foi morto nessa mesma rua em que a visita do político era realizada, mas foi num local bem distante. A polícia militar informou ainda que o homem tinha 2 passagens por roubo e o secretário de Segurança Pública de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos, disse que é prematura a conclusão de que o tiroteio na favela de Paraisópolis se tratou de um atentado à campanha de Tarcísio de Freitas. Ele disse que câmeras de segurança de estabelecimentos próximos e imagens de cinegrafistas vão ser usadas nas investigações. Agora eu vou contar para você um caso que aconteceu nas redes sociais e que mostra como a disputa eleitoral está fazendo com que algumas pessoas percam o rumo aí da vida. E a história é a seguinte: o Dom Odilo Scherer, que é cardeal e arcebispo metropolitano de São Paulo, usou o Twitter ontem para publicar uma reflexão sobre briga política entre amigos e familiares durante esse período eleitoral. E aí Dom Odilo tweetou o seguinte, abre aspas: "A fé em Deus permanece depois das eleições, assim como os valores morais, a justiça, a fraternidade, a amizade e a família. Vale a pena colocar tudo isso em risco no caldo da briga política?" Fecha aspas. Depois dessa mensagem, ele foi criticado e foi chamado de comunista
por usar roupas vermelhas. E Dom Odilo teve que explicar que essa é uma norma da Igreja Católica para cardeais como ele, e que esta vestimenta vermelha significa sangue. Além disso, acusaram Dom Odilo de apoiar o aborto, que é repudiado pela Igreja Católica. E Dom Odilo também foi associado ao ex-presidente Lula e a uma suposta ditadura de esquerda. E aí, em uma série de tweets, o arcebispo pediu calma e disse que apenas colocou uma pergunta e falou que não era preciso xingar tanto quem faz uma pergunta. E lembrou que depois das eleições, todos precisam continuar vivendo juntos. E ele ainda falou o seguinte, abre aspas, tempos estranhos esses nossos, conheço bastante a história. Às vezes, parece-me reviver os tempos da ascensão ao poder dos regimes totalitários, especialmente o fascismo. É preciso ter muita calma e discernimento nesta hora, fecha aspas. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O agronegócio vem passando por inúmeras e significativas transformações nas últimas décadas no Brasil. Houve um salto na produção agrícola por causa dos investimentos em novas tecnologias no campo. E agora é possível produzir, mas sem a necessidade de aumentar a extensão da propriedade. Com a tecnologia, ficou mais fácil gerir as propriedades com mais qualidade, com redução de custos, adoção de processos mais sustentáveis e sem desperdícios. Por isso, é importante que esteja no radar do negócio fazer investimentos constantes. E o Banco BV, que é um dos maiores do país, tem produtos específicos para o agronegócio. O banco oferece diversas opções de empréstimos e financiamentos que cobrem despesas do ciclo produtivo e da pós-colheita. Conheça mais detalhes em bv.com.br e também nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Vacina sim. Voltando ao noticiário, como você percebeu, vou falar agora de vacinação. Faz tempo que você não ouve essa musiquinha por aqui, né? E tem um motivo muito especial. Hoje é Dia Nacional da Vacinação. Mas não temos tantos motivos assim para comemorar, tirando, é claro, a vacinação da Covid. Porque em 2 meses de campanha de vacinação contra a poliomielite, apenas o estado da Paraíba atingiu a meta de 95% de cobertura. Essa campanha, para quem não sabe, é voltada a crianças que já completaram a primeira etapa de vacinação, em que injeções são aplicadas com 2, 4 e 6 meses de vida. E essa imunização ela é muito importante, porque a paralisia infantil, como o próprio nome diz, pode paralisar membros e deixar sequelas para o resto da vida. E há casos também da doença evoluir e causar a morte. Essa campanha ela já foi prorrogada 2 vezes pela maioria dos estados e termina no dia 28 de outubro. Inicialmente, ela terminaria em 9 de setembro, aí passou para o dia 30 do mesmo mês e, diante da baixa procura, foi prorrogada para outubro. E além da Paraíba, que cumpriu essa meta, como eu contei para você, o Amapá é o único estado na casa dos 90%. Por outro lado, Roraima tem o menor índice, apenas 33% das crianças entre 1 e 4 anos foram vacinadas. Em seguida, vem o Acre com 35% e Rio de Janeiro com 40%. Para você ter uma ideia, o índice nacional, segundo o Ministério da Saúde, está em 65%. Em 2021, ficou em 70%. E desde 2017, o Brasil não atinge a meta de 95%. E diante dessa realidade que é bem preocupante, a Organização Pan-Americana de Saúde estima que 84% do território nacional esteja com risco alto ou muito alto de retornar com essa doença que foi erradicada em 1994. A representante da OPAS no Brasil, Socorro Gross, chamou a atenção hoje para que os pais levem os filhos, porque não se pode permitir que as crianças sofram no século XXI com uma doença que já foi erradicada.
Nós não estamos seguros se o mundo não está seguro. E enquanto nós temos casos em outras regiões do mundo, as pessoas não vacinadas estão em risco. Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, atribuiu essa baixa cobertura vacinal à pandemia. Segundo ele, campanhas informativas estão sendo feitas e também a busca ativa por parte dos estados. E após essa campanha, as vacinas vão continuar disponíveis nos postos. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje com uma alta de 1,5% aos 113.749 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma baixa de 0,37% aos R$ 5,303. Já o euro encerrou o dia com uma leve alta de 0,71%, cotado aos R$ 5,216. No noticiário internacional, vamos para os Estados Unidos, porque por lá o Departamento de Justiça americano pediu nessa segunda-feira a um juiz federal que sentencie o ex-assessor do ex-presidente Donald Trump, Steve Bannon, a 6 meses de prisão. A justificativa é que Bannon buscou uma estratégia provocativa de má-fé e desacato contra o Comitê do Congresso que investiga o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Inclusive, ele se recusa até hoje em apresentar um único documento ao Comitê do Congresso. E essa figura é importante porque Steve Bannon é uma influente figura política da extrema-direita dos Estados Unidos e foi condenado em julho por 2 acusações de desacato ao Congresso por desafiar uma intimação. Cada acusação é punível com prisão de 30 dias a 1 ano e uma multa de 100 a 100 mil dólares. Ele deve ser sentenciado perante o juiz dos Estados Unidos, Carl Nichols, na manhã de sexta-feira. Esse caso chama atenção porque, dependendo do resultado, pode abrir um precedente aí para Donald Trump, que também foi intimado para depor no Congresso sobre essa invasão do Capitólio. E se Trump não comparecer, pode acontecer com ele o que está acontecendo com Steve Bannon. Bom, mudando agora completamente de continente, eu vou falar sobre a guerra na Ucrânia, porque a jornalista russa, que se tornou conhecida mundialmente após interromper um telejornal com cartaz contra a guerra, fugiu da prisão domiciliar e deixou a Rússia. Tenho certeza que você deve se lembrar desse caso. Essa informação ela foi confirmada pelo advogado da mulher e ainda não há detalhes sobre como ela conseguiu sair do país. A jornalista estava em uma prisão domiciliar enquanto ela aguardava um julgamento. Ela foi presa em agosto acusada de espalhar notícias falsas sobre as Forças Armadas russas. No esporte, o que chamou a atenção hoje no noticiário foi a atuação do atacante Neymar, mas dessa vez fora de campo. Hoje começou o julgamento que investiga irregularidades na contratação do jogador brasileiro pelo Barcelona há quase uma década. E Neymar é acusado de corrupção empresarial. E hoje ele ficou 2 horas no tribunal da Espanha e foi dispensado pelo juiz. Mas Neymar vai ter que voltar para prestar depoimento, o que deve acontecer na sexta-feira. O Ministério Público pede 2 anos de prisão e o pagamento de uma multa de 10 milhões de euros. Só que a defesa do atleta nega que o cliente tenha cometido esse crime. E tem mais esporte. Karim Benzema, do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio Bola de Ouro de 2022, que é dado pela revista francesa France Football. Ele foi destaque do clube nos títulos do Real, do Campeonato Espanhol e também na última Liga dos Campeões da Europa. E Benzema desbancou os outros finalistas, como Kevin De Bruyne, do Manchester City, o Mané, do Bayern de Munique, e Lewandowski, do Barcelona. Na edição passada, Lewandowski foi coroado como o melhor do mundo. E esse foi o primeiro prêmio de melhor do mundo de Benzema, que citou Ronaldo Fenômeno e Zinedine Zidane como referências na carreira. E os melhores brasileiros classificados nessa lista foram Vinícius Júnior, do Real Madrid, que ficou em 8º,
O Fabinho, volante do Liverpool, ficou em 14º e Casemiro, que jogou na última temporada no Real Madrid, ficou em 17º. No feminino, pelo segundo ano seguido, a espanhola do Barcelona, Alexia Putellas, recebeu o prêmio como melhor jogadora da última temporada. Putellas tornou-se, então, a maior vencedora do troféu, que foi criado em 2018. Courtois, do Real Madrid, foi eleito o melhor goleiro da última temporada, com os brasileiros Alisson e Ederson em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Já o ex-jogador brasileiro Raí entregou hoje o inédito prêmio Sócrates, que foi criado nessa edição para homenagear futebolistas envolvidos em ações solidárias e projetos sociais. O atacante Sadio Mané recebeu o troféu por ações solidárias que realiza no Senegal. E eu vou embora hoje com os meninos do BTS, porque o mundo do K-pop está em desespero hoje, porque todos os membros da boy band sul-coreana anunciaram hoje que vão cumprir o serviço militar obrigatório. E o primeiro que vai ser convocado vai ser o Jin, que é o mais velho do grupo, que tem 29 anos. Ele completa 30 anos no dia 4 de dezembro de 2022 e ele pode ficar longe dos palcos pelos próximos 2 anos. Lá na Coreia do Sul, o serviço militar é controverso, porque todos os homens aptos no país com idades entre 18 e 28 anos devem servir às Forças Armadas, e a principal razão é defender o país contra a Coreia do Norte. Os integrantes do BTS tinham sido autorizados a adiar o serviço militar até que completassem 30 anos. E agora eles de fato vão cumprir essa obrigação. Depois disso só me resta o quê? Ir embora, né? E é com a música Dynamite que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.